Fala galera, Robson Lima aqui com mais seu vlog, tudo bem? E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Como você julga quem sabe e quem não sabe das coisas? Como você, como pessoa, você aí do lado da minha, aí né, no seu celular, na sua TV, no seu PC, como você julga se alguém tá falando a verdade ou não? Como você sabe que alguém que se diz especialista é mesmo? Como é que você faz esse julgamento aí na sua cabeça? Vamos começar a conversar sobre isso nos próximos dias, então desde já, deixe aí seu like, deixe a sua inscrição, aperte no sininho, deixe um comentário sobre algum tema, alguma coisa que você acha interessante que você gostaria que eu falasse mais. Aqui no Sociovlog estamos com 30 dias de Sociologia, um projeto pessoal que tem como objetivo alavancar este canal para as nuvens, porque afinal de contas eu quero ajudar os outros, eu acho que eu posso minimamente contribuir com alguma coisa para este mundo. Então vamos lá, vamos juntos, né? Então, muito obrigado e vamos começar a nos perguntar o que afinal de contas torna um especialista um especialista. Claro, eu falo um especialista, mas nesse momento aqui eu quero falar do cientista. Acho que nesses dias que a gente vive, em que tem muito essa coisa da não confiar na grande mídia, não confiar na Big Pharma e não sei o que, né? Esse pensamento algo conspiratório, porém não necessariamente totalmente equivocado, na minha opinião, de uma desconfiança, né? De quem chega com você e diz que, olha, eu manjo disso aqui, eu sei disso aqui, então você cala a boca e me ouve. Eu acho que é um tanto saudável, sim. Você tem uma desconfiança disso. Mas isso também gera um pouco de problema, porque a gente não necessariamente sabe como os campos especializados do conhecimento chegam nas suas conclusões. Eu não sei como os engenheiros projetam pontes. Eu entendo a ideia de que existe matemática, de que existe muito cálculo para ser feito, que existe desenho, que existe software, blá blá. Mas, se você me colocar na frente de um computador, que é usado com um programa que é usado para desenhar uma ponte, eu não vou saber desenhar uma ponte. Eu não vou saber nem desenhar uma ponte naqueles joguinhos de celular que fazem você colocar pontes. Então, é um saber especializado que eu simplesmente não possuo. E a gente não precisa ir muito longe nesse exemplo também. Eu estou me devendo a aprender a fazer pão. Né? Vocês lembram da pandemia, uns anos atrás? Estava todo mundo nessa história de vamos ficar trancado em casa, então nós vamos começar a ter hobbies de novo. Então, eu cheguei a tentar fazer essa coisa de pão, né, pão caseiro, e não deu certo. Eu adoro pão, achei que ia dar certo, mas não deu, né, não consegui achar as medidas corretas, enfim, até hoje não sou muito bom com essa coisa. Minha cozinha não passa para a parte de panificação, né. E é um saber especializado que eu não tenho. Eu não sei fazer pão, eu mal sei costurar, né, então assim, não me peça para tricotar nada, e é um saber especializado. Não me peça para botar uma parede para cima de tijolos, né? Eu entendo a lógica, eu até tentei fazer isso um tempo e tal, mas não ficou tão bom, enfim. Então, esses são apenas exemplos que a gente pode ter de saberes especializados que a gente até tem uma noção de como é que faz, mas não necessariamente vai saber fazer como eles têm que ser feitos, né? Com grau de excelência e qualidade. E a ciência? Como é que fica a ciência nessa história toda, né? Porque eu acho que é aqui que a gente vai ter realmente o pulo do gato, certo? Então, a ciência, ela ocupa um lugar interessante. Por um lado, nós temos um saber que a ideia da ciência é você vai estudar algo da sua cabeça, com seu cérebro, e você vai conhecer mais sobre esta coisa que você está estudando, e o mundo lá fora não vai ter muita influência sobre isso. Esse é o ideal, né? Ou pelo menos o ideal que muita gente trabalha com a ciência. Só que a gente chega no século XIX, no século XX, e começa a perceber que talvez esse ideal de ciência não seja lá muito bom, né? E a gente tem toda uma crítica que a gente pode fazer a esse ideal de ciência desinteressada, descompromissada com a política, descompromissada com a economia de uma sociedade, uma ciência que apenas quer o conhecimento pelo conhecimento, a ciência do ET Bilu, né? E a gente sempre desconfia um pouco disso, mas a gente tem umas certas bases, tá, para pensar nisso, e obviamente pessoas como filósofos que têm como profissão pensar nessas coisas
vão também traçar seus pensamentos. Então hoje eu queria falar para vocês um pouco de um cara chamado Thomas Kuhn. Ele tem um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, que é extremamente clássico. Toda santa pessoa que está estudando alguma coisa em ensino superior, em algum momento o professor de metodologia vai falar deste livro. É impossível você fugir da sombra deste livro. E eu não vou falar de toda a obra do Kuhn. Isso vai ficar ponto vídeo, não sei. É muito rico, na verdade, é bem interessante. Ele escreveu um livro em 67, que é o Estrutura, né? É isso que eu acabei de falar. E passou a vida inteira dele se justificando que não foi bem isso que ele quis dizer, refinando o pensamento dele, respondendo às críticas dos outros. E assim, é a vida, né, do acadêmico, né? Às vezes você faz uma coisa que todo mundo acha maneiro e aí você tem que ficar defendendo o que você falou a tua vida inteira. Acontece. Ai, meu Deus. Às vezes é assim mesmo. Não deixa de ser um pouco parecido com a carreira de youtuber, né? Mas olha só. Vamos pensar um pouquinho. Quando a gente fala de paradigma, tem uma definição de paradigma que eu gosto bastante, que é a dele mesmo, né? Quando ele fala paradigma, ele fala isso eu vou citar o próprio livro, tá? Ele considera paradigma as realizações científicas que durante algum tempo fornecem problemas e soluções modelares, ou seja, modelo, né, de solução de problema, para uma comunidade de praticantes de uma ciência. O que é realmente interessante quando a gente fala de ciência, e por que eu estou falando de ciência no abstrato, porque depois eu vou puxar para coisas mais daqui do momento, tá? Segura onda aí. O que é interessante dessa definição de paradigma do Kuhn é que para ele o que é realmente interessante é que esses problemas e soluções modulares, que depois ele vai até abandonar essa coisa de falar em paradigma, ele vai começar a falar em exemplares e depois mais ainda vai começar a falar em léxico da ciência, enfim, ele vai, né, tentar se livrar dessa palavra paradigma. Aí, o que é interessante dessa definição de paradigma dele é que ela coloca todo o foco não no pensamento em si, certo? Na ideia de, eu vou pesquisar um material novo porque eu quero fazer um concreto mais sustentável, porque eu quero diminuir o impacto da indústria de construção no meio ambiente. Então eu vou lá pesquisar o concreto, certo? Isso aí é o que você está querendo fazer, né? Esse é o seu valor que está escolhendo o teu objeto de pesquisa, né? O tio Weber vai dizer isso aí. Para o Kuhn, em termos de ciência como um todo, o que é realmente importante não são as coisas que você está estudando. Não é o concreto sustentável. E sim a comunidade de pessoas que junto com você estão estudando o concreto sustentável e que coletivamente, por causa que todas essas pesquisas estão trabalhando com esse objetivo de fazer isso, vão chegar no resultado de, esse material é bom, esse material não é bom, esse material é bom, mas é muito caro, esse material é bom, é barato, mas aí ele não é tão sustentável quanto o outro, e assim a gente vai brincando, né? Assim a gente vai fazendo a ciência avançar. O Thomas Kuhn, ele tinha uma noção de ciência que é fundamentalmente muito progressista, tá? Ele tinha uma ideia, ou pelo menos esse é o consenso da maioria das pessoas que lê o Thomas Kuhn e que estuda o Thomas Kuhn. Eu vou deixar umas referências aqui na descrição, tá? Que a noção dele de ciência é uma noção de progresso, certo? A ciência, ela progride de paradigma em paradigma. A ciência normal, como ele mesmo coloca, é o que realmente existe, é o que se faz em 90% do trabalho científico. Né? O que é a ciência normal? É a ciência que é feita debaixo deste paradigma. Essas pessoas, essas comunidades de praticantes de uma ciência específica, sociologia, engenharia de alimentos, administração, o que seja, essas comunidades elas estão praticando uma ciência comum. Hoje todo mundo na economia vai falar de superávit, vai falar de que você tem que privatizar e não sei o que, que é o que a gente, pro lado mais da esquerda, vai chamar de neoliberalismo, né? O pessoal da economia mais cabeça de planilha não gosta de chamar de neoliberalismo, mas é o paradigma atual da ciência econômica é esse, né? Eu chamo de neoliberalismo também por falta de nome, na verdade. Eu acho mais fácil explicar algo assim.
Esse não era o paradigma da ciência econômica nos anos 40, nos anos 50 do século XX. Não é. É por isso que você teve outras questões políticas ali. Por isso que depois da Segunda Guerra Mundial você teve coisas como o Estado do Bem-Estar Social, você teve aquelas grandes obras nos Estados Unidos, a gente chama de New Deal, né? E toda uma questão. Se você já viu algo sobre o presidente Nixon, sobre o JFK, você sabe mais ou menos do que é esse negócio de New Deal. Se você já viu sobre o Theodore Roosevelt, aqui no Brasil, assim como aqui no Brasil, a gente teve o desenvolvimentismo, que é meio que a versão nacional do New Deal, mas não é de verdade, tá? É só uma aproximação grosseira. De qualquer forma, a ideia de que de que o Estado tem que necessariamente ser totalmente instrumentalizado para apenas garantir lucros de setores da economia privada e nada mais, cuidar apenas da polícia e da legislação para que essa onda privatizante continue. Isso é uma coisa nova no cenário mundial e isso é um paradigma da economia científica, entendeu? E isto tem influências na economia, na política, biopolítica, essa coisa toda, certo? Isto é um paradigma, é quando uma ideia se torna aceita dentro de uma comunidade de cientistas, entendeu? Algumas pessoas, eu tô falando bem de cientistas, né? Mas tem gente que gosta de trazer essa coisa do paradigma para outras ideias, tá? O pessoal da pedagogia em particular gosta muito dessa coisa do pedagogia, do paradigma. Eu vou deixar um artigo aqui também especificamente sobre isso. São duas pedagogas que estão discutindo como a noção de paradigma pode ser aplicada para a ciência delas. É bem interessante também. Mas assim, por que eu estou falando desse vídeo necessariamente? Porque eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, que é a noção de paradigma, ela é uma noção que não é necessariamente algo que nasce do éter, né, da magia, do cosmo, mas a ciência é o produto de uma comunidade, de um conjunto de pessoas, que são pessoas físicas que existem no espaço e que elas podem sim cometer erros. A ciência como um todo é uma outra história, certo? O conjunto todo de cientistas tem formas de lidar com esses vieses, mais ou menos, né? Dependendo da ciência e tal. E existe, obviamente, movimentos fora do campo estritamente científico que podem permitir que uma ideia cresça mais do que as outras, né? Vide a ascensão do neoliberalismo. Mas de um modo geral, gente, por que eu estou falando dessa coisa toda? Porque a gente tem uma ideia aqui na sociedade atual que é o seguinte, que é a fake news, certo? É fake news, né? O que é a fake news? A fake news é a mentira, necessariamente? É uma notícia mentirosa? É só isso? Não. A fake news, como a gente entende, ela é um mecanismo para sabotar o debate público. Ela é uma arma, um instrumento, entendeu? De influência no debate público. Da mesma forma como lá atrás, no tempo do Bolsonaro, eu falei do firehosing, um vídeo que eu sempre falo, vou deixar aqui em cima no quadradinho, vou deixar na descrição também. Da mesma forma, fake news é um ecossistema, é um projeto de construção e de replicação de notícias que interessam a quem quer que esteja usando esse mecanismo, essa ferramenta, esse sistema, tá? Ao contrário das fake news, que para você espalhar fake news você só precisa mesmo de um bocado de celular e uma meia dúzia de pessoas que estejam realmente muito dispostas a escrever essas coisas e espalhar por aí, que era isso basicamente que era o tal do gabinete do ódio do Bolsonaro, meia dúzia de moleque que estavam lá com o celular, né? E um monte de estrutura de bot, de Telegram, de WhatsApp. A ciência não funciona necessariamente assim, ela é uma comunidade de pessoas, certo? O problema é que a fake news ela só é possível porque a gente vive num país onde a produção do conhecimento e a distribuição desse conhecimento são feitas em esferas diferentes, com interesses diferentes, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado com essas coisas, a gente precisa ter bastante cuidado com essa coisa do... o cientista falou, então é verdade, certo? Porque a ciência não trabalha com verdade, ela trabalha com consenso, né? Nós temos um consenso, por exemplo, de que a teoria evolucionária atual, né, teoria da evolução, como a gente conhece, ela é um consenso científico. A gente tem um bocado de evidência, um bocado de coisa, etc.
porque não se surgiu nada que bate nela, né? De vez em quando aparece alguma coisa que é interessante e tal, o pessoal dá uma olhada, daí que você tem coisas como design inteligente, mas de um modo geral não tem realmente nada ali, essa coisa é esse paradigma, é isso que a gente está trabalhando. Se um dia descobrirem uma outra coisa na biologia, etc., que, desafiou tudo isso, talvez o Darwin realmente não tenha mais razão, né? Porque a ciência ela funciona assim, né? Não é que eu digo que é e pronto, ninguém questiona, não é assim que funciona. E é isso que inclusive o Thomas Kuhn vai dizer no Futura, né? Que o progresso científico é um monte de ciência normal e de repente acontece alguma coisa tipo Newton, né? E toda a ciência muda. Basicamente é isso, né? Então nós estamos vivendo num momento de ciência normal em relação à teoria da evolução, teoria de onde vem a vida na Terra, essas coisas todas. Isso é basicamente uma ciência normal. E a gente pode ter esse exemplo também para basicamente qualquer ciência. Então eu quero deixar vocês aí com este pensamento de que a ciência ela é feita através de uma comunidade de pessoas, entendeu? São uma comunidade de praticantes de uma ciência que eles estão trabalhando com problemas e soluções fornecidos por eles, para eles, por um paradigma, certo? Por uma forma específica de se fazer as coisas. E essa forma específica de fazer as coisas, certo? São as práticas científicas que esses cientistas já adotaram antes, entende? A diferença da ciência para outros domínios onde tem essa transmissão de conhecimento de uma geração para outra, como por exemplo numa empresa, numa igreja, numa loja de família, etc., é que a ciência tem como um dos seus fundamentos mesmo, é justamente ter essa crítica ao paradigma. Né, que o paradigma está lá, ele existe, ele ajuda você a fazer as coisas, mas o seu trabalho como cientista é manter os olhos e ouvidos abertos para que se surge algo que, talvez esse paradigma não esteja certo. O teu primeiro impulso seja, ok, vou investigar, ao invés de não, o paradigma está certo, a realidade está errada. Essa é a grande diferença. A ciência ela vai optar por investigar o paradigma. Outros tipos de conhecimento mais afeitos ao dogma, à vontade que tem que ser assim e acabou, certo? Outros conhecimentos vão ter a ideia de não, a realidade que se dane. Isso aqui eu acredito, é o que eu acredito e acabou. Né? Que é uma coisa muito mais da fé até, ou pelo menos do que as pessoas chamam de fé, mas aí já é uma questão pessoal minha discutir isso aí. E eu espero deixar isso com vocês, tá? Eu vou deixar este pensamento aqui com vocês. E no geral, tive que pausar aqui um momentinho. Gente, eu vou deixar esse pensamento com vocês. E no geral é isto. Eu quero que vocês pensem sobre essas questões de ciência, etc., né, da comunidade científica, porque a gente vai continuar a falar disso. Eu acredito que o vídeo de amanhã vai ser ainda falando sobre sociologia, essa coisa mais metodológica da sociologia, né, de onde a sociologia vem, não só historicamente, né, como uma ciência da modernidade e tal, mas também com uma coisa mais do método mesmo, de como é que a gente chega nessa ideia de estudar a sociedade, já que a gente não pode pegar os seres humanos e enfiar no laboratório, né? A gente vai começar a discutir mais um pouco mais essas coisas também, porque eu vou aproveitar esses 30 dias de sociologia, que é esse grande projeto pessoal que eu estou tendo aqui, para poder assentar certas bases também, né, de método e tal, e de técnica e tal. Ou seja, vai ter bastante aula, bastante discussão, então os comentários estão sempre abertos aqui, tá? Para vocês poderem fazer essas perguntas, fazerem as suas análises, chegar comigo e dizer que eu estou errado, me dar opiniões e me dar coisas, cara, quem sabe seja legal você ler isso aqui, etc. Sempre estamos aqui, tá? E no mais é isso, gente. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário, se inscrever e apertar no sininho. É muito importante, tá? Eu tô vendo muita gente nova entrando no canal. Então, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. E este é o Sociovlog. Mas se sintam-se em casa, tá? No mais, gente, muito obrigado. E Robson Lima, desligando. Até amanhã.